Vamos começar mais uma doutrinária. Neste momento, agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós presentes, por aqueles que até o momento não conseguiram entrar, e também pela humanidade sofrida, necessitada dessa luz maravilhosa do Mestre Jesus, desse bálsamo de consolo, da paz que nos envolve. E na noite de hoje, Senhor, vamos estudar a parábola do grão de mostarda, com a nossa irmã Silvana Pádua, colaboradora daqui da nossa casa, e que a tua luz fortaleça cada um de nós, protegendo, iluminando, fortalecendo na caminhada. E que teu amor permaneça com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Pronto, então vamos lá, né? Vamos começar a nossa reflexão. Essa parábola é pequenininha, né? É uma das menores parábolas do Evangelho. Mas ela tem um sentido bem profundo que quando a gente vai estudar, a gente vai entrando em contato com esse sentido e vai tendo muita possibilidade de reflexão. Então, a parábola era um recurso que Jesus utilizava com muita frequência. Jesus, a gente sabe e vê aqui no Espiritismo, a questão 625, quando o Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que a humanidade já teve a possibilidade de conhecer, e eles respondem, ver de Jesus. Então, a gente tem assim, todo esse afeto com relação a Jesus e reconhecemos aqui no Espiritismo a importância dele na história da humanidade e também na doutrina espírita, porque ele é considerado governador do planeta Terra, um espírito que já atingiu o patamar superior evolutivo, um espírito de primeira ordem, classe única, de acordo com a classificação que a gente encontra ali em O Livro dos Espíritos. E Jesus, ele tinha essa característica, como um espírito evoluído que ele conhecia muito bem as pessoas. E ele sabia com quem estava falando, e a lição dele, as lições que ele deixou, né, que ele, na verdade, não as escreveu, ele as proferiu. Isso aí já está implícito nessa atitude dele, uma grande lição, porque ele era a lição ambulante. Não precisava de escritas, porque ele era a vivência, ele era o escrito em ação, né? O que a gente busca nos livros para ter conhecimento, para conhecer, para aprender, ele tinha nele, já ali pronto. Mas como mestre, que veio com esse objetivo de ensinar, ele utilizava recursos, e um dos recursos que ele utilizava era a parábola. A parábola, ela é uma narrativa curta, identificada com a fábula, tem alguma semelhança com a fábula, porque tem ali implícita na lição um sentido moral, que pode ser implícito ou explícito, e ela, então, ela distingue das outras formas literárias que a gente encontra no campo da literatura, porque ela é normalmente protagonizada por seres humanos. E Jesus fazia isso como uma forma de aproximar das pessoas. É interessante porque a doutrina espírita vem estudando as lições de Jesus ao longo do tempo e aprofundando e trazendo luz aos seus ensinamentos, mas a gente pode buscar também recursos, por exemplo, que a educação tem buscado nos dias de hoje para ajudar a entender como o ser humano aprende, como a criança na escola está processando o aprendizado. Então, a neurociência ela tem descoberto que quando o ensino tem relação afetiva com o aprendiz, que se ensina, tem alguma relação que remete ao aspecto afetivo do aprendiz, é mais fácil de se assimilar. E Jesus fazia isso. Ele utilizava uma linguagem simples, que ia de encontro à realidade daquelas pessoas que estavam ali no seu entorno. E esta parábola que nós vamos estudar hoje traz
uma figura pouco comum, que é a mostarda. A mostarda é uma planta do latim Sinaps nigra, que é a semente da mostardeira, que é usada como condimento, molho, geralmente utilizada em refeições, sobretudo em comidas rápidas, né? Cachorro-quente, pizza, sanduíche, a gente usa ali aquela mostarda amarelinha, mas a gente está falando aqui, ele está falando da semente da mostarda, que é a planta. E então era comum na Palestina a referência à semente de mostarda como sendo algo muito pequenininho. Muitos os judeus, os hebreus, eles utilizavam essa medida de referência. O grão de mostarda, ele era considerado o menor dos grãos, bem pequenininho mesmo. E eles costumavam usar essa referência do grão de mostarda em várias circunstâncias, e Jesus utilizou também essa ideia. Então, quando ele traz a parábola, ele vai fazer uma referência direta ao reino de Deus. Então, olha, vamos ver aqui como o que diz aqui em Mateus. Essa parábola está contida em Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelhos trazem um registro dela. Então, diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Na verdade, ele é a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é maior que todos os legumes e torna-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm habitar seus ramos. Então, Jesus pega essa parábola pequena, simples, para trazer uma lição muito profunda. Uma estudiosa do Evangelho aqui no Espiritismo, chamada Marta Antunes, ela vai dizer uma coisa interessante, que no capítulo 13 de Mateus, que é exatamente onde nós vamos encontrar essa parábola no capítulo 8, mas no capítulo 13 de Mateus, há 6 parábolas que fazem referência direta ao reino dos céus. A do trigo, do joio, a do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, é interessante que Jesus faz essa ligação do reino dos céus sempre com relação a coisas da natureza. Era uma maneira dele exemplificar. E também uma maneira de quebrar a ideia da questão do espaço geográfico. Que muitas vezes, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente está pensando no lugar. É um lugar para o qual nós vamos nos transportar, é um lugar no qual nós vamos viver. E aí, à medida que a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai entendendo que o reino dos céus, o reino de Deus, não é um lugar, mas é um estado de espírito, é algo que está dentro de nós. Então, a parábola da mostarda, ela vai nos trazer algumas ideias interessantes que nós vamos tentar refletir aqui. Tentar não, nós vamos refletir. Vocês fiquem à vontade, caso queiram falar alguma coisa, caso queiram fazer alguma indagação. Oi, Erlândia, tudo bom? Como é que você está? Agora que eu estou te vendo aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Como está, Manu? Tudo bom? Está bem, minha querida, todo mundo em paz. Emanuela está até aqui conosco. Manda um beijo para ela. Está bem, então, obrigada. Vamos lá para a nossa reflexão acerca da parábola, pensando nessas coisas todas que a gente já acabou de falar. Vamos entrar na parábola propriamente dita. Vamos pensar, então, primeiro na questão do tamanho da semente, né? Será que isso importa? Mesmo uma semente que seja minúscula, quando é lançada à terra, ela germina, ela cria raízes, ela assimila os elementos que necessita, ela projeta-se para o ar livre e ela recebe calor, ela se ramifica, ela se desenvolve. Então, o fato de Jesus trazer a ideia de uma semente pequenina
ele estava querendo nos dizer alguma coisa, ele estava querendo nos trazer uma ideia de algo importante com relação ao indivíduo que está no seu processo evolutivo, que está crescendo, que está aprendendo, expandindo. Então, quando nós paramos para analisar a ideia da parábola, nós vamos entender que Jesus estava ali tentando ensinar que os meios necessários para que a gente buscasse o reino de Deus e o acessasse e trouxesse para a nossa vida interna, eles não estavam fora, estavam dentro. Por isso a semente pequenina, ela germina em que solo? Ela germina no solo da intimidade do ser. Então, como nós vamos entender essa busca do reino de Deus em nós, com todas as procuras que nós fazemos enquanto espíritos em evolução? Tem um autor que ele faz a seguinte analogia. Ele diz que a semente, ela pode ser considerada a semente pequenina da mostarda, que é lançada ao solo e cresce e se torna uma árvore, um arbusto relativamente grande, parece que em algumas regiões da Palestina chega a 3 metros, e as aves podem chegar e ter ali o abrigo e dar sombra. Então, essa ideia da semente minúscula que cresce e se torna útil, o autor, então, faz uma comparação com o princípio inteligente. E ele diz assim: a evolução do princípio inteligente pode ser comparada ao crescimento da semente do grão de mostarda. Então, vamos tentar entender essa ideia, porque ela é bacana. O princípio inteligente, o que é o princípio inteligente? O princípio inteligente é a centelha divina que se desfoca da fonte, que é o Criador, e se mistura à matéria. Não é assim que a gente estuda aqui no Espiritismo? Num determinado momento, essa centelha, essa fagulha, ela vem começar a sua caminhada evolutiva para que possa aprender a caminhar com os próprios pés, conduzindo a sua caminhada evolutiva, e, para tanto, ela se mistura, ela mergulha na matéria. Então, o princípio inteligente, diz o autor, a semente minúscula, foi lançada no mundo, no reino mineral, depois no vegetal, no animal, até chegar ao hominal e, como espírito, ter a possibilidade de crescer, avançar a partir das suas próprias escolhas, até chegar ao reino angelical, que é o ponto máximo da evolução, que o Kardec vai trazer lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, como classe única, primeira ordem, o espírito que já atingiu o patamar superior, que é chamado de espíritos puros. Então, em cada um desses reinos, o princípio inteligente foi agregando virtudes, aprendizagens necessárias para dar prosseguimento à sua evolução. Evolução esta que está sustentada na fala de Jesus, que diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, não viemos da fonte, não somos filhos deste ser divino que nos mantém, no qual estamos mergulhados no amor. Então, assim, nós mergulhamos também na matéria para aprender coisas importantes, até chegar ao ponto final da caminhada evolutiva, que é a meta de todos nós, em que nos tornamos espíritos puros. E, para tanto, mergulhamos na matéria. Então, olha que interessante. A semente lançada no solo tende a crescer. Cada semente, porém, cresce de acordo com a sua potência, com a sua característica. Umas se desenvolvem rapidamente, outras lentamente. O mesmo se pode falar do solo do espírito.
Então, existe necessidade do ser humano aguardar o tempo de maturação para as verdades espirituais. E, para tanto, a gente precisa viver e ampliar o nosso entendimento das coisas que são realmente verdadeiras e importantes no caminho de evolução espiritual que estamos empreendendo. Então, como é que a gente vai entender isso na nossa vida, no dia a dia, nas coisas que vivemos? A semente, então, foi lançada ao solo. Semente que foi, segundo a interpretação do autor que nós estamos usando aqui, ela foi lançada ao solo, a centelha que se destacou do foco divino, e ela foi lançada ao solo e ali ela começou a viver uma série de experiências. Mas como a semente tem as suas características que são peculiares a cada uma, os seres também têm as suas individualidades, a sua individualidade. Então, como é que a gente entende isso? A gente entende que todos foram lançados no solo enquanto sementes, centelhas, potenciais. A semente, ela traz consigo o potencial divino. Cada um vai chegar ao patamar de árvore no seu momento. Alguns demoram mais, outros fazem uma caminhada mais rápida, mais efetiva, mas todos chegarão ao patamar de árvore. E qual é a característica da árvore que a parábola nos traz? É uma árvore que é útil, é uma árvore que abriga os passarinhos, é uma árvore que dá sombra, é uma árvore que serve de alimento. Então, na caminhada evolutiva dos seres, nós começamos pequenininhos, mergulhamos na matéria, vivemos experiências que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, e o objetivo é chegar no ponto final em que nós possamos nos tornar seres em harmonia com a criação, servindo ao Criador, servindo à vida, sendo úteis. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, nós acessamos o reino de Deus, o reino dos céus, que está em nós, não está fora. Não trazemos o potencial da semente. A semente não traz latente dentro de si todo o potencial que vai se tornar árvore. Assim também nós trazemos o potencial divino em nós. Por que ele não se faz presente? Por que algumas pessoas demoram mais na sua caminhada? Por que algumas pessoas têm mais vivências que afastam da meta final? Porque a partir do momento que o ser começa a fazer escolhas, ele começa então a construir o seu caminho a partir da sua escolha. Então, se a gente pensar na alegoria da parábola, é necessário que haja a fertilidade da terra para que a semente germine, para que haja a transformação da semente e ela frutifique, e ela dê flores, e ela dê frutos. É preciso que o solo seja bom. Nós não vamos ver essa ideia na parábola do semeador? E o que significa o solo em termos de caminhada evolutiva? Significa as coisas que nós cultivamos no campo interno, no mundo interno que temos, na nossa intimidade, nos pensamentos, nos sentimentos que temos. Então, quando nós somos convidados a fazer escolhas, o que norteia as nossas escolhas? Quais são os nossos objetivos? O que determina as coisas que vivemos neste planeta? Por que estamos aqui, neste momento, vivendo as experiências que estamos vivendo? Porque há entre as vidas uma solução de continuidade. E nós não estamos aqui sementes de mostarda expandindo casualmente, aleatoriamente. Existe uma trajetória do espírito.
E se o solo que estamos sendo fertilizados, que estamos sendo plantados, não tem sido bom a partir das nossas próprias escolhas, daquilo que escolhemos, daquilo que optamos por ser, por pensar, por sentir, nós vamos impedir que essa germinação se dê de modo efetivo e produtivo. Então, enquanto espíritos em evolução, nós temos que entender algumas coisas importantes. Não reencarnamos por acaso. A reencarnação também não é um castigo. Nós reencarnamos com um propósito. Nós estabelecemos algumas metas ao reencarnar. E não estamos reencarnados para sofrer. O sofrimento é consequência de escolhas infelizes. Porque diante da lei de causa e efeito, nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. De novo, a ideia da semente, da colheita. Porque se nós podemos escolher o que vamos plantar, nós somos obrigados a colher o que plantamos. Então, em termos concretos, quando aqui estamos no planeta Terra, nós estamos entrando em contato com uma série de coisas que dizem respeito à nossa história espiritual. E nós não nos lembramos, porque temos o esquecimento do passado, e o esquecimento do passado, ele é uma bênção na vida dos seres. Se nós nos lembrássemos das coisas que já fizemos, talvez não suportássemos viver. Então, nós chegamos aqui na condição de espíritos, como se estivéssemos zerando todas as impressões e reiniciando um processo evolutivo que nós vamos tentar novamente reescrever a nossa história, fazendo escolhas certas, tendo melhores opções para trilhar e escrever a nossa história. Só que o que acontece? O que nós já vivemos, mesmo que não esteja na nossa memória, na nossa consciência atual, o que nós já vivemos está em nós, não se apaga. Porque existe uma memória espiritual. Então as coisas nos chegam muitas vezes e elas mexem conosco em profundidade e nem sempre isso ocorre por causa dessa existência. Porque as coisas que nós vivemos ao longo das muitas vidas que tivemos e que nos marcaram, elas se fazem presentes em nós. Nós não nos desvencilhamos delas. E às vezes é uma situação, é uma pessoa, é algo que nos ocorre, que age como gatilho na linguagem da psicologia, né? Eles falam muito de gatilho, age como um gatilho para que venha à tona, não a lembrança, mas a emoção do que foi vivido. Isso, às vezes, traz conflito, traz dor, traz angústia. E aí, então, nós somos deparados com a necessidade de olhar para aquilo, buscar compreender o sentido daquela situação dentro de nós, para podermos fazer diferente nessa existência. Então, essas são as questões que nos chegam com o nome de provas, porque são testes mesmo, como as provas que a gente vive na escola. O aluno estuda, e aí no final do mês, ou no final da semana, o professor aplica a prova, e ele vai ver se realmente fixou a aprendizagem. Enquanto os seres caminheiros da evolução, nós renascemos como aprendizes. Aprendemos coisas na erraticidade, adquirimos conhecimento, compreendemos as lições, mas aqui na Terra, enquanto encarnados, é a nossa prova, é o nosso teste. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Porque às vezes quando a gente lê uma lição, isso acontece conosco aqui enquanto encarnados. A gente lê uma lição linda no livro e fala, nossa, mas isso é lindo, isso é muito bonito, isso me toca a alma. Mas quando a gente vai viver uma situação no cotidiano da vida que nos leva a poder agir
da maneira que nós consideramos bonito, interessante, que fez tanto sentido, nós não conseguimos. Por quê? Porque vem à tona esse ímpeto de coisas que nós já vivemos e que nós desconhecemos. Na verdade, nós sabemos muito pouco. A consciência do ser encarnado, a consciência de si mesmo, ela é bem pequenininha. Existe um mundo, tem um psicólogo chamado Jung, que ele usa uma ideia para falar do consciente e do inconsciente, mas eu acho que ela se aplica aqui na ideia da reencarnação e dessa vivência que nós estamos tendo enquanto encarnados. Ele usa a ideia da rolha no oceano. Então ele diz assim, a rolha é o consciente, é o que a gente tem consciência. E o oceano é tudo que somos nós, mas que desconhecemos. Então, olha que interessante. Quanto encarnados, nós somos a rolha. Então, nós conhecemos o quê? A nossa história de vida, o que nós já vivemos aqui, as coisas que dizem respeito à nossa trajetória de encarnados, a família que nós estamos, os nossos familiares, a família que estamos inseridos, as nossas histórias desde a infância, a nossa caminhada na escola, nossa graduação, e toda a nossa vida aqui, a nossa vida afetiva, tudo isso é o que nós conhecemos, nós nos lembramos, nós temos memória disso. E olha que mesmo encarnados aqui, algumas coisas a gente esquece, não sei se vocês vivem isso, mas a gente vai ficando mais velho e vai perdendo um pouco, né, da lembrança da infância. Então, a gente tem lembrança de algumas coisas que vêm, que foram mais marcantes, mas às vezes tem coisas que as pessoas falam, você lembra quando é que você fez isso? Eu fiz isso? Não me lembro, não me recordo, tenho certeza. Às vezes a gente conversando com mãe e pai, né, contando pequenininho, nem tão bebê, mas mais grandinho, a gente não se lembra. Algumas coisas nos marcam, algumas coisas estão na memória. Então, essa rolha, ela é composta por uma série de coisas que são bem restritas. Agora, o oceano é enorme. E neste oceano, no qual a rolha está inserida, existem experiências dessa existência que são ignoradas por nós, existe experiência de outras existências que são também ignoradas por nós. Então, quando na vida em sociedade nós entramos em contato com o outro, a outra rolha, que não somos todos rolha, e uma rolha choca na outra, e aí vem, porque as pessoas, por isso a lei de sociedade é uma lei, porque ela nos ajuda a avançar, as pessoas, elas têm a seguinte função na nossa vida. Elas nos ajudam a saber quem somos. Então, quando chega alguém na relação ali de família, trabalho, centro espírita, qualquer que seja lazer, qualquer que seja a relação. Quando nós entramos em contato com o outro, nós estamos nos mostrando rolha. A pessoa se mostra rolha. Mas, às vezes, vem algo do oceano e nos é jogado na cara porque a pessoa percebeu uma característica que nós, rolha, não queremos ver. Então, a pessoa diz assim, você é muito agressiva. Aí a rolha, que gosta de manter a sua integridade, querer estar sempre bem, ser uma pessoa virtuosa, correta, ela se aturde diante daquilo e diz, eu, agressivo? De modo algum. Sou muito calma, sou muito tranquila, sou muito paciente. Agressiva é você que vem me falar essas coisas aí. Isso que é ser agressivo. Este é o comportamento da rolha. Então, quando nós estamos buscando crescimento, para a semente germinar, nós vamos trabalhar nesse terreno que somos nós e que está no nosso coração, no sentido de prepará-lo para estabelecer relações que são mais verdadeiras.
Então, como fazer para crescer e avançar nas relações sociais, fazendo com que essa semente frutifique, cresça, expanda, dê frutos, seja habitat de aves, seja útil? A ideia é, quando eu escuto alguém me dizer alguma coisa sobre mim mesma, em termos de comportamento, eu ouço e reflito. Ela está me dizendo que eu sou agressiva. Será que eu sou agressiva mesmo? Aí eu olho para dentro do oceano e tento encontrar características minhas que normalmente não estão ali à tona na superfície, mas que eu coloco bem debaixo do tapete, bem no fundo do oceano, porque eu não quero lidar com elas. E aí, então, quando eu faço isso, tá, e aí eu descobri que eu sou agressiva mesmo. A pessoa está falando uma coisa, poxa, ela tem razão. Em alguns momentos eu sou bem agressiva. Então eu comunico a pessoa, olha, eu nunca tinha pensado nisso, você está me dizendo que eu sou agressiva. Ainda não tinha visto essa característica em mim. Estou observando e estou percebendo que realmente eu sou. Quando a gente faz isso, a gente aceita. Quando a gente faz isso, a gente aceita o que é. E aí a gente faz com que a semente no solo seja adubada. A gente coloca ali o adubo, a gente coloca a água, a gente rega, porque ali ela está se preparando para crescer. Eu vou deixar de ser agressiva? Talvez não. Mas ao reconhecer essa característica em mim, eu me assenhoreio dela. E aí eu vou ter condição de trabalhá-la nas relações que eu tenho no entorno de minha vida, me possibilitando crescimento, me possibilitando avançar em alguns aspectos, mesmo que eu continue a ser uma pessoa agressiva. Então, esse trabalho, ele é um trabalho demasiadamente difícil, mas necessário para a expansão do ser. Nós não vamos conseguir chegar em nenhum lugar olhando para fora. A proposta reencarnatória é de olhar para dentro. Por isso o Espiritismo, ele não tem nenhum tipo de ritual. No Espiritismo não tem rituais. Não tem casamento, não tem batismo, não tem uma hierarquia, uma instituição hierarquizada, não existe dogmas. Por isso o Espiritismo é uma doutrina extremamente livre, em que eu sou convidado a entrar em contato com os fundamentos, os postulados que ela me traz, a doutrina, e eu busco em mim a referência para que eu possa crescer. É por isso que aqui também no Espiritismo nós não vamos encontrar ninguém para nos dizer, faz isso. Não, não faz isso, se não pode fazer. Não existe isso. Porque a caminhada é individual, ela é solitária. É solitária no sentido que eu terei que dar conta da minha escolha. É como diz no Evangelho, Jesus tem um trecho, que eu não sei onde se encontra, né, que está lá, em que ele diz, dá conta da tua administração. Ou então, entra pela porta estreita, só passa um. Então sou eu. Não adianta você me dizer, faça isso vai ser melhor para você. Então essa decisão não é minha, essa decisão é sua. Assim como não adianta eu indagar e pedir aos espíritos que me digam o que fazer. Espíritos evoluídos não dizem aos outros o que fazer, porque a caminhada é de cada um. Se o espírito diz o que fazer, onde está o mérito? O mérito é do espírito.
Então, tudo isso faz com que essa semente, então a terra na qual a semente foi lançada, é tudo isso. São desafios. A semente mergulha na terra, a semente se envolve, ela se mistura e ela perde a sua característica para se transformar em algo novo. Ela se expande. Ela não vai permanecer semente. Ela vai se transformar em árvore. E para isso, há um processo de crescimento. E quando nós conseguimos vivenciar este processo, nos desafios que a vida nos traz, principalmente nas relações de uns com os outros, na vida em sociedade, porque aí é o nosso campo de crescimento, nós conseguimos chegar ao patamar de árvore. E conseguimos, então, atingir o reino de Deus. Porque o reino de Deus que está dentro de nós, ele vai ser acessado por nós próprios. Todas as vezes que nós mudarmos a forma de ver os desafios que estão à nossa volta, sem nos identificar com a vida material, porque nós não somos seres materiais. Falei bastante, né? Agora deixa aí um tempinho para vocês, caso vocês queiram trazer alguma colocação, algum acréscimo, alguma dúvida, esse momento ele é para isso. Vocês querem falar alguma coisa? É muita coisa para falar, né? A maneira como foi colocado, a gente tem que ver realmente todas essas maneiras da gente trafegar aqui na Terra, né? Porque o próprio Jesus, quando ele nos chama a atenção de que quem tem olhos para ver, vejam, quem tem ouvido para ouvir, ouçam. Então isso é muito profundo e às vezes a gente está longe de entender essa passagem. E com as suas orientações aí, a sua fala, vem nos mostrar exatamente isso aí. Sobre o grão de mostarda, que somos nós, e até hoje nós ainda não temos entendido, porque pedimos a Deus exatamente, pedimos aos Espíritos coisas maravilhosas e que para o momento ainda não é necessário, porque nós ainda não entendemos. Então é bom sempre a gente estar ouvindo essas mensagens, que é para acordar, para a gente ser esse grão de mostarda em evolução. Isso, porque o mergulho na terra, né, Adalberto, ele nos faz perder algumas referências, né, exatamente de quem somos, e aí ele impede um pouco a nossa percepção da vida. Perceber a vida espiritual é um movimento do espírito, e é romper com as barreiras materiais que estão à sua volta, né, uma palavra significativa. Cláudia quer falar, fala, querida. A sua fala, aí eu anotei algumas coisas aqui. Então, diga, vi que você estava anotando. Isso é ótimo, bora lá. Não, porque a semana passada eu estava falando sobre isso, porque a sequência das parábolas, né? A parábola da semente, né? Do jogo do trigo, e agora vem, né? A do grão de mostarda. O que você falou, a importância do tempo, né? Porque é o plantar, o semear, né? Tem o tempo de germinar, o tempo de florescer, de crescer, frutificar, né? Então, tudo é um tempo. Então, nós somos esse grãozinho de mostarda que um dia, né? Vamos alcançar esse, vamos dizer assim, esse status de árvore, né? Da mostarda, da árvore da mostarda. E com relação a o reino dos céus que você falou, a questão do interno, né? Porque assim é necessário o autoconhecimento. Primeiro, né? O conhecimento, o autoconhecimento da reforma íntima. Simão Pedro, ele tem uma palestra que ele fala sobre isso. O reino dos céus é de dentro para fora. Aí vem as parábolas que falam, né? Do homem que encontrou a pérola, né? Dentro da ostra, que
Quando o pescador que pesca é dentro do mar, então tudo é dentro, então é de dentro para fora. Como você falou, a semente do grão, né, de mostarda, é pequenininha, mas é de dentro para fora. Né? A do trigo é de dentro para fora. Planta na terra é tudo de dentro para fora. Então, o reino dos céus está dentro de nós, né? Com nossas atitudes e as nossas escolhas. Né? Foi isso que eu anotei, e com relação ao tempo, falei também. E é isso aí. Agora é difícil. E me esclareceu, assim, porque eu porque o estudar também faz isso, porque abre outros horizontes para a gente, né? De enxergar como das outras parábolas. Amanhã, em outro momento, também a gente pode falar sobre do grão de mostarda, e já tem uma outra visão, né? E a gente vai abrindo se descortinando, a gente vai cada vez mais entendendo, compreendendo. E quão ricas são essas parábolas. Cada uma traz de uma riqueza muito grande, né? Verdade. Jesus tinha essa característica, né? Ele ensinava, e o ensino se adequa à capacidade do aprendiz de compreender. Isso é uma característica de um espírito já puro. Então, quando ele traz a parábola, por isso que a gente está vendo há muitos anos, o Evangelho, ele não perdeu a validade, ele ainda é válido por muito tempo. Às vezes as coisas se perdem com o tempo, elas ficam obsoletas, e o Evangelho não se perdeu. E é uma característica mesmo do Espírito puro trazer o ensino que se adequa à capacidade de compreensão do aprendiz. Então, às vezes, hoje a gente vê e faz sentido, amanhã já é outro, porque a gente amadureceu. A gente já está vendo as coisas de um outro modo. É dinâmico, não é parado. Então, é sempre assim. Vai ser sempre, por isso que a gente fala no Espiritismo que a gente não tem que se deter à letra. Não é? A letra mata, o Espírito vivifica. A gente vai encontrar esse trecho. Porque não é a palavra, é uma compreensão maior, e a gente tem que abrir, ampliar o foco de compreensão e tentar entender além daquilo que diz a palavra, né? Essa é a proposta de estudo. Então é isso mesmo, o reino dos céus é uma aquisição, é uma conquista do ser através das suas escolhas, das suas lutas diárias e principalmente da sua identificação. Com o que eu tenho me identificado? Eu me identifico com o corpo material que hoje eu tenho, então dificilmente eu vou compreender esse reino dos céus interno, porque eu só compreendo o que é matéria. Então, esse exercício de voltar-se para dentro, enquanto ser espiritual que somos, enquanto essência, enquanto grão de mostarda, centelha divina em estágio de crescimento evolutivo, a gente precisa expandir e vencer as barreiras aí que a matéria, às vezes, nos traz. Sim. É importante buscar sempre, né? Buscar o conhecimento, não só o conhecimento, mas praticar, né? E além praticar conosco, né? No caso, com a reforma íntima, com o autoconhecimento, e praticar o evangelho também, porque não é só aprender, né? A gente está aqui falando, mas se a gente não colocar em prática, né? Que já começa dentro da nossa casa, com os nossos, com familiares, né? E aí, se não praticar, se não tiver o conhecimento, e isso aí que vai nos ajudar nas nossas escolhas, sermos assertivos nas nossas escolhas, né? Exatamente, é isso mesmo. Não adianta só falar, né? Só recitar os trechos, muito bonitos, muito belos, mas a gente tem que procurar vivê-los. E a única maneira que a gente tem de fazer isso é se conhecendo, se aceitando, porque aí a gente muda a relação com o outro, porque se eu percebo em mim coisas a melhorar, eu não posso exigir que o outro seja perfeito. E aí as coisas elas vão fluindo. Na verdade, a gente é convidada a ter um encontro com Jesus todas as vezes que a gente se depara com o ensino do Evangelho. Mas nem sempre a gente está disposto, porque ouvir, olhar para dentro, se transformar a partir dessa autoaceitação, não é fácil.
Então, eu vou encerrar aqui essa exposição, essa reflexão, com um trecho que eu separei hoje, que é um diálogo de Jesus com Públio Lentulus, que está no livro Há 2000 anos. Esse diálogo ele é tão rico e tão bonito, e ele é tão assim, significativo para a gente, tanto tempo depois, né, que está vendo a história como um romance, mas nos faz pensar muito, pelo menos me fez pensar muito. Então, o Públio Lentulus, o livro Há 2000 anos, ele vai narrar a história desse senador romano que a gente sabe, né, porque isso foi revelado pelo próprio, foi Emmanuel. E Públio Lentulus, ele conviveu com Jesus, né, naquela época, mas ele era um senador romano. Ele foi viver na Palestina porque ele foi buscar uma vida mais tranquila, a filhinha estava adoentada, ele quis buscar um clima melhor para viver, e ele era o representante do César na Palestina. Ele tinha ali o anel do César, ele era muito poderoso, muito orgulhoso, um romano, extremamente orgulhoso, e a filhinha então contrai lepra. Ela já vinha adoentada, mas ela contrai lepra, e ele então muito desesperado, porque ela vinha piorando, e a lepra era uma doença terrível naquela época, hanseníase, as pessoas tinham que ser afastadas do convívio. Imagine, a filha de um senador romano ter que ser levada para o Vale dos Imundos, como era chamada lá. Então, tudo isso estava causando muito transtorno, e a mulher dele, Lívia, era cristã, e ela então encoraja a buscar Jesus, porque ela achava que ele iria curá-la, e ele então, num determinado momento, ele sai, e aí ele para num lugarzinho assim, ele fala que ele entra como se ele estivesse num transe. É como se ele estivesse dormindo, e aí então ele começa a ver, e um homem que se aproxima dele e pergunta: senador, por que me procuras? Fora melhor que tivesse me procurado na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Olha que lindo. Só essa fala de Jesus já deixa arrepiada, né? Ele procura na calada da noite, porque ele não queria que ninguém visse. E Jesus diz para ele: seria melhor que você tivesse me procurado um dia claro. E assim você ia trabalhar dentro de você a lição da fé, da humildade, mas tudo bem. Eu não estou aqui para fazer isso ou aquilo, eu estou aqui para ir de encontro ao coração desfalecido, ao coração do pai, da mãe sofrido diante da doença da filha. Então, o senador Públio, ele pensa: nossa, mas parece que eu estou sonhando. Ele se ajoelha diante do Cristo. Ele é tomado por uma emoção tão grande, aquele homem, a voz, toda aquela presença, ele se ajoelha e ele pensa que está sonhando, e Jesus fala para ele: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio pela senda dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para toda a vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigada a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade, do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, Jesus está falando para ele aqui do livre-arbítrio. Você está tendo a chance aqui, meu amigo. Cabe a você escolher se vai ser agora ou daqui a milênios. As circunstâncias nos oferecem oportunidades. Se você vai aceitá-las ou não, é escolha sua. E continua: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que ele seja em teu coração um cântico de amor, humildade e fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir
contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar esse minuto de todos. Acho lindo esse diálogo realmente ele é tocante, porque é Jesus oferecendo para Públio a lição de negar todo aquele orgulho, toda aquela consideração que ele tinha pela pompa e circunstância romana, trabalhando a humildade e aceitando o Cristo, né, como referência de vida. E ele não aceita. Ele nega. Ele termina a conversa, ele chega em casa, encontra a filhinha curada e ele diz: eu já convivi em Roma com muitos magos, muitos feiticeiros, isso é um sortilégio, esse homem é um bruxo. E ele, inclusive, não impede a crucificação, porque ele tinha poder para fazer isso. Porque ele era mais poderoso que Pilatos. Então, ele fez a escolha dele. Estar com Jesus, meus amigos, é um convite à renovação. Mas não a renovação externa, a renovação profunda e interna. Se vamos aceitá-lo e viver essa escolha com intensidade, abrindo mão de coisas que nós damos muita importância, que na verdade não tem importância nenhuma, vivendo os dias gloriosos, como ele diz a Públio, esta é uma escolha nossa. Ninguém nos obriga a fazer isso. Então, é interessante que a gente veja e assim a gente termina essa nossa exposição aqui com essa frase: ninguém poderá agir contra a própria consciência se quiseres desprezar as oportunidades que a vida traz. A escolha é nossa, intransferível. Cabe a nós optar, escolher e seguir. É isso, meus queridos. Já estamos aqui no adiantado da hora. Queridos e queridas, né? Uma alegria estar com vocês sempre. Pode falar, Orlândia. Queria só tirar uma pequena dúvida, que a cada leitura que eu faço vem sempre interrogação, né? E questionamento. Uhum. E hoje, não sei se foi por coincidência, mas me deparei com esse tema escolha, né? Uma faixa de 8 horas por aí, eu comecei a me questionar. Se a vida é uma escolha, nós estamos aqui para a nossa própria evolução, temos que escolher, temos que trabalhar os ensinamentos de Jesus. E porque há situações muito delicadas, como, por exemplo, há tantas pessoas vivendo em situações que estamos vivendo aí, de vulnerabilidade, essas são escolhas dessas pessoas ou é devido ao próprio sistema bruto e cheio de desigualdade que vivemos, criado pelo próprio homem? Escolhas de quem está na condição de fazer escolhas por pessoas que são mais frágeis e vivem com menos condição de escolher. Então, Eilândia, a gente tem as nossas próprias escolhas, né? E são campos de ação de cada ser que reencarna. A gente não pode ultrapassar esse campo. Mas tem pessoas que voltam com o seu campo de ação que envolve a vida de outras pessoas. Então, são aqueles que estão à frente de governos, povos, e são capazes de decidir pela vida de muitos. Então, essas pessoas, elas se tornam responsáveis pelas outras. Bom, mas então, por que o outro vai sofrer? Por que o Yanomami vai passar fome e está naquela circunstância que ele está, que a gente está vendo aí nos jornais, as circunstâncias tristes de penúria, miséria, inclusive morte por falta de alimento, se essa não foi uma escolha dele? Mas então, o que a gente entende no Espiritismo? A gente entende o seguinte:
Era para ter sido assim? Não. Poderia ter sido diferente? Sim. A pessoa que optou e que chegou a essa circunstância a ponto de deixar naquela situação, porque liberou garimpo, porque fez isso, porque fez aquilo, causou todo esse transtorno. Ela é responsável por isso? Sim. Ela vai ter que responder por isso? Sim. Mas aquela pessoa que vive na sua pele o sofrimento traz consigo a necessidade de viver aquela experiência. Não precisaria ser assim, mas a necessidade da experiência faz parte da história daquela pessoa. Entende? Poderia ter sido diferente. A experiência podia ter sido de uma outra forma, não precisava ser por negligência. Mas se houve a negligência, também a gente vai de encontro com uma necessidade daquela pessoa. Agora, isso não tira a responsabilidade de quem foi negligente. Entende? As vidas se encontram. Elas se misturam. E o André Luiz tem uma frase que ele diz o seguinte: o maior deve cuidar do menor. Então, é a gente com relação ao animal, à planta, e também aqueles que estão numa condição de poder decidir pela vida de muitas pessoas. Se não faz, se torna responsável e vai responder por isso. É isso. Bom, meus queridos, acho que mais alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma fala? Só quero dar os parabéns, Silvana. Meus Era parabéns. assim. Deus te abençoa. Oh, meu Cláudia, seu amor. Adalberto e todos que trouxeram um pouquinho de conhecimento para a gente. Deus que os abençoe e ilumine sempre. Obrigada, gratidão a todos vocês. Obrigada, Darcy. Um beijo grande para você. Bom, Adalberto, acho que podemos encerrar. Então. Silenciaram, então, porque Isso. já está todo mundo. Já estamos no Peço para você mesma fazer a prece final da doutrinária da noite. Faço sim. Muita paz, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, nós falamos tanto de Jesus aqui, então vamos nos imaginar, assim, em meio à multidão, ali nos montes e lagos, que Jesus costumava andar, sempre cercado pela multidão, como se estivéssemos ali ouvindo falar a brisa da noite, o vento suave soprando, trazendo o frescor e a presença deste ser iluminado que fala ao nosso coração, mas também ouve os nossos apelos mais profundos e íntimos, aqueles que nós não conseguimos partilhar com ninguém. Senhor Jesus, são muitas lutas a se vencer e o Senhor bem sabe disso. Sabe da nossa pequenez, do quanto somos insignificantes perante a grandeza da vida. Nessa noite, em sua presença, nós te pedimos que nos abençoe enquanto humanidade. Que abençoe aqueles que estão no poder, decidindo pelas vidas que muitas vezes estão em desalinho. Que abençoe aqueles que sofrem da fome, da miséria, das misérias do corpo, das misérias da alma, das lutas com enfermidades inúmeras. Que o Senhor envolva e abençoe, sobretudo aqueles que trazem a mente sobrecarregada e nos dias atuais andam ansiosos, depressivos, pensando em desistir de tudo. Abençoa-os, Senhor Jesus. Guarde-os no aconchego de seu ser, para que eles possam se revigorar, fortalecer e prosseguir. Nós que aqui estamos,
sentindo a sua presença amiga e nos dá ânimo e coragem para prosseguir, te agradecemos. Obrigada, querido amigo, pela sua presença. Abençoe cada um aqui nesta reunião, assim como seus familiares. Ser conosco em todos os instantes da nossa vida, pois o Senhor é o roteiro, o caminho, a verdade, que nos levará à vida verdadeira. Que assim seja.